Mas não tem problema se precisar perguntar ou escrever, tá bom? Escrever no chat, eu acho que eu consigo ver aqui também. Então, pulga, a gente está falando de ectoparasitas, a apostila é toda de ectoparasitas, então são os parasitas que estão fora do corpo do animal, né? A gente vai sempre referenciar o cão e o gato, porque são os mais domesticados ou os que estão mais próximos do homem, né? E pensando nisso, também a gente tem que pensar se algum dessas doenças passa para o homem, como uma zoonose, tá bom? Então, pulgas, a gente vai ter essa espécie conhecida como Quitenocefalides, porém, tem uma específica para o cão e uma específica para o gato. Então, a gente já vai ver isso. No gênero, né, a gente pode falar de Quitenocefalides, e aí a gente vai pensar um pouquinho, que a pulga é teoricamente, uma das doenças mais comuns dos animais domésticos. Então, quem nunca, né? Tem um bichinho que está se coçando ou que está com a presença da pulguinha no corpo, no pelo. Então, a gente vai ver que a pulga não é tão simples, apesar de ser comum, não é tão simples, e não é um ectoparasita tão simples como parece. Então, é legal quem tem os bichinhos, né? Saber controlar a infestação delas, e porque não é só isso que elas podem causar, a gente já vai ver já. Então, tem a referência na apostila dessa introdução, que elas fazem hematofagia, então elas são do sangue do animal, no caso do animal, o gato e o cachorro, né? Que a pulga é outro animal. Mas eles precisam sugar o sangue, talvez para maturação de ovos, geralmente são as fêmeas, né? E existem inúmeras espécies no mundo de pulgas. Porém, a gente vai ver que desse gênero é o que causa que faz a adaptação dos cães e gatos. Então, elas sempre ou aparecem geralmente em locais, em regiões de zona temperada. Então, tem que ter um clima quente, ou elas melhoram a reprodução delas em época quente, né? Então, elas também têm a ver com o clima, né, da região. E aí também subtropical, temperada, região, além de temperada, subtropical e tropical. Então, geralmente é calor associado à chuva, devido à reprodução também, né? Mas nessa época de calor e muita chuva, é a época que elas mais se multiplicam e mais prejudicam os animais. Então, é a época que os animais mais têm causas e sintomas, né? E aí a gente consegue observar melhor pelo comportamento do animal. Aí mostra aqui, ó, então vamos ver onde a gente já pode grifar aqui para ficar interessante. Essa, essa introduçãozinha aqui, inicial, que fala do gênero, é legal grifar, e o que fala um pouquinho do tipo de alimentação, por isso que ela a busca, né, do animal na intenção de se alimentar. E é legal a gente grifar aqui também, que fala dessa ação alérgica da saliva conforme pica, né? E o animal é picado e sofre a ação da saliva, né? Então, a gente vai ver isso também. Qual é a referência que a gente encontra quando o animal tem sensibilidade à ação dessa saliva dela, tá? Então, ó, são ectoparasitas, tal, tal. Aqui tem que grifar, porque a gente já vai conseguir perceber que existem duas espécies diferentes. Então, ó, essa tem uma espécie, né, que é encontrada com o cão, que aí tá fácil, porque dá para perceber que tá canis e felis, né? Então, a Quitenocefalides canis, Quitenocefalides felis. Então, para a gente perceber que até o medicamento ou o shampoo ou qualquer outra referência que a gente tem de cuidado com o animal, para um não quer dizer que vai servir para o outro. Então, quem tem cão não quer dizer que vai dar certo para o gato ou vice-versa. Cada um tem o seu referencial de ação, que elas têm diferença na morfologia da espécie, tá? Então, a gente vê que além da pulga fazer a irritação, trazer coceira e dar esse prejuízo para o animal, ela pode estar carregando um tipo de tênia, chamada de Pilidium caninum.
Então, ela hospeda, lá é hospedeiro, vamos grifar, hospedeiro intermediário da Dipilídeo caninum. E a Actinocefalides canis ainda pode, tá aqui, aqui, ó, Actinocefalides canis, também além de carregar a tênia, pode estar carregando Immunolepis nana e diminuta, que vocês já até ouviram falar o ano passado, que são, esses dois são parasitas do homem, Immunolepis nana e diminuta. E o Dipilídeo é um parasita do cachorro e do gato, né? Ele pode ocasionar uma parasitose. Então, a pulga, na hora que ela pica o animal, ela ainda pode estar transmitindo um parasita para esse animal, tá? Aí fala um pouquinho do tamanho da pulga, né? Que tem de 1 a 3 milímetros. Então, é aquele pedacinho pequenininho, os tracinhos menores da régua, que a gente consegue tracionar ali e ver o tamanho. Fala um pouquinho do corpo dela, realmente, parece que se você olhar ela, parece que ela foi achatada, né? Ela fica sempre com aquela forma meio achatada. Ela tem um aparelho picador do tipo sugador, e ela ainda tem as pernas como artrópode adaptadas ao salto. Então, ela não tem asas, porém ela salta, que é o que a gente conhece da pulga, né? Para dar uns pulão. E aí elas vivem em média lá 200 dias, né? Olha lá, parte do tempo dela tá no hospedeiro, tá no cão, no gato, ou pode estar nos ninhos, lugares que elas fazem a eclosão dos ovos, faz a fase, ela se transforma, né, em a fase larval da pupa, como um outro inseto, e então, assim, além de a gente tratar o animal para pulga, a gente tem que tratar o ambiente. Então, o jeito de tratar o animal e o ambiente é aqueles medicamentos via oral, que ele já permanece no sangue do paciente, no sangue do animal, e aí consegue, acaba que tratando o ambiente indiretamente, né? Então, ele vive em média 200 dias, elas sugam de 2 a 3 dias, mas podem ficar em jejum, e as picadas da pulga, né? Do cão ou do gato, no homem podem ainda causar. Então, vamos grifar aqui? Peraí. Podem ainda causar uma irritação de pele nossa. Então, esse é um tipo de problema para a gente. Olha lá, eritematosa, então é inchaço, vermelhidão, pode formar um nódulo e até pústula. Pústula, a gente pensa numa ferida que pode gerar até uma secreção ou um pus, tá? Geralmente, as picadas vão, lógico, nos membros inferiores, porque às vezes talvez é mais difícil do animal, mas aí isso é indiferente, porque o animal também, ele coça muito a cabeça e a nuca, né? E aí a gente vai tentar fazer essa administração de medicamento, ó, aplicando inseticida, e aí via oral, que é também bem interessante. Aqui mostra na imagem, na apostila de vocês, a fase que a gente estava falando. Elas eclodem os ovos e viram larvas, as pupas, que vão virar de novo no ambiente uma pulga adulta. Então, ela passa por um desenvolvimento indireto, né? Ela tem várias formas antes de chegar nessa imagem aqui, peraí, da pulga adulta, né? Feia, né? Até peluda, meu Deus. Ó, aí a doença que a gente está falando, da dipilídeo. O dipilídeo, aqui tem acho que eu não dei o D aqui, peraí, arruma aí na apostila, agora que eu vi. Dipilídeo. Diose, tá? É dipilidiose, veio do nome, é dipilidiose, é o nome da infecção. Então, é uma infestação que o animal pode pegar da pulga, tá? Então, a espécie é Dipilidium, o gênero, desculpa, a espécie é Dipilidium canis, e isso a gente vê no exame de fezes do animal, como se fosse um troto parasitológico de fezes do animal, que a gente consegue visualizar o ovo e dar o diagnóstico e tratar com vermífugo, tá? Então, é legal falar nessa parte que a pulga pode carregar o dipilídeo, tá bom? O que mais a gente vai ver nessa parte? Para o homem pegar, então, ó, para o homem pegar, ele precisa, por exemplo, ingerir a pulga.
É igual quando a gente viu Iminoleps e Nana diminuto ano passado, lembra, não sei se vocês lembram da história, do ciclo. A Nana é bem adaptada ao homem, e a diminuta não, né? Ela não consegue ficar adaptada no ciclo. O ciclo dela não se adapta ao corpo humano. Mas, para a gente contrair, a gente precisa ingerir, lembra, o caruncho de cereais e pulgas, não sei se vocês lembram. A gente até a gente fala, o que é caruncho? Aí é aqueles bichinhos, aqueles insetos que comem os grãos, né? Grão de milho, ou podem estar qualquer grão de amido, né? Assim, um macarrão, e eles ficam dentro do saco, né? Dentro do armário, eles aparecem, e aí eles entram, tal, crescem, e se alimentam desse alimento, e eles podem ser ingeridos. Aí a gente fala, mas vamos comer isso como? Às vezes por engano, uma criança, tal. Então aqui fala, ó, crianças pequenas podem ingerir a pulga, né, infectada, quando estão lá, por exemplo, beijando ou são lambidas. Então, assim, não é tão simples, ingerir a pulga. Agora, se o animal já tem dipilidiose, já está com um tipo de parasita, ele pode ter se lambido nas partes íntimas, ter defecado, se lambido e passar os ovos para pessoas que deixam os animais beijar a boca, lamber e tal. Então, tem como ocorrer essa transmissão, sim, tá? Aí é só imaginar um pouquinho que tem que chegar via oral na gente. Também não é um parasita que está adaptado ao homem, porém ele pode dar algum sintoma inicial, como diarreia ou vômito, ou alguma irritação, né, gastrointestinal, e aí dá um sintoma, vamos dizer assim. Aí ele fala também que, ó, as infecções são assintomáticas no animal, né, só que pode ocorrer lá algum comportamento estranho, que o animal fica rastejando, tentando tirar a prurido, a coceira do ânus, rastejando e raspando o bumbum no chão. Essa cena acho que vocês já devem ter visto. Então, é uma cena típica de quem tá, do animalzinho que está com alguma infecção parasitária, tá bom? E, além disso, eles podem ter dor, a gente não saber, né? Enterite, que é uma infecção aí do entérico, do intestino, vômito, e ainda até resultar em distúrbios nervosos, tá? Então, ocasionalmente o parasita, né, pode penetrar no saco anal e ainda causar uma inflamação ali, tá? Ou obstruir. Então, assim, é mais comum o animal mostrar alguns sintomas, eu vou até colocar aqui, que os sintomas a gente vai deixar até aqui, tá bom? Da parasitose. Então, aqui é a parasitose. Então, a pulga, a gente já viu o que que ela causa. Agora, o que ela carrega é isso aqui. Agora, a pulga pode deixar o animal com uma outra irritação, conhecida como dermatite alérgica da pulga, que aí é do animal se coçar, porque aí, no caso, a pulga, na hora que ela vai fazer o repasto sanguíneo, ela libera a saliva, né? E acaba liberando substâncias que irritam e deixam o organismo criar uma hipersensibilidade. Então, assim, a gente vai estudar em imuno o que são reações de hipersensibilidade, mas são reações imunológicas muito acentuadas. Então, seriam situações em que o sistema imune é ativado de forma fora do normal, vamos dizer assim. E não é uma coisa boa, porque poderia dizer, quanto mais o sistema imune é ativo ou reage, mais significa isso para o nosso organismo. Mas não é bem assim. Ele vai trabalhar desordenado, então ele vai acabar criando, pode criar até uma doença em cima de uma reação tão aumentada, tão exagerada. Então, as reações de hipersensibilidade, elas são de desequilíbrio do sistema imune. Então, isso acontece com o animalzinho. Quando ele está nessa dificuldade, nessa irritação, com a alergia da pulga, ele cria uma outra situação, como se fosse uma doença em cima, e no caso aqui é uma dermatite, tá? Então, fala, né, o que favorece, até no Brasil, o clima, como a gente estava falando, e lá, eles dão até meses, né, onde o verão, ó,
o tempo mais grave, verão e outono. É a época mais grave de pulga e alergias de pulga, que é a DAP, tá? Então, ela vai se alimentar e aí vamos grifar isso aqui. E vão injetar lá uma saliva dentro do hospedeiro. E essas propriedades anticoagulantes é que vão ocasionar a reação alérgica de dermatite alérgica ou hipersensibilidade no hospedeiro, tá? Então, deixa eu grifar aqui, ó, para vocês. De hipersensibilidade. Grifa até aqui, ó, que tá crostas, que aí mostra todos os sintomas, ó. Então, ele fala das feridas, prurido, né, que o animal fica com aquela coceira intensa na região, pode até perder pelo na região de tanto ele coçar e se lamber, porque aí vai vir infecções secundárias. E o nome aqui, ó, hipotricose, né, então é isso que a gente tá falando, falta de pelo, hipotricose. E a alopecia é esse negócio de ficar tanto coçando, tanto lambendo, que aí ele vai perdendo pelo. Aí você fala, isso aqui é alergia, tá com alergia do quê? Não sabe do que é, mas às vezes é alergia da pulga, tá? Não é alergia do que comeu. Aí você fica achando que você deu um chocolate pro cachorro, fez isso com ele. Então, assim, na verdade, lógico, tem alimentos que também não fazem bem, mas a ideia é que o próprio comportamento do animal vai causar nele essa mudança no pelo. Vamos grifar tudo, porque acho que está tudo dando sintomas e são interessantes a gente registrar, tá? Então, vai, além da dermatite, ó, né? Geralmente próximo da cauda, é bem nas costas, perto da cauda, ali perto do ânus. Pode estar nas coxas, no abdômen, pescoço, tá? E aí as infecções secundárias é como se fosse uma seborreia, então é como se fosse uma caspa, né? E uma coceira, uma dermatite na pele, uma alergia, vermelhidão, que fica na região que ele vai lambendo, vai mordendo também, tá? Então, a pulga encerra aqui. Então, a pulga a gente tem que saber a espécie, tem que saber que pode carregar o dipilídeo, Aminolepis nana, Aminolepis diminuta, pode também falar e lembrar como é a doença, como que ele pode contrair o dipilídeo, né? Nós também ingerindo a pulga, e os sintomas, quando ele está infestado, né, de pulga e parasita, quais são os sintomas iniciais. E depois, no fim, que a gente viu agora, que é a dermatite da pulga, que existe também, tá? Então, vamos agora falar de piolhos, que cachorro e gato podem apresentar, que pra gente é mais comum ouvir falar de piolho no homem, não é isso? Então, a gente está na página 14, tá? Última página. É mais comum no homem. Mas eles também podem acometer o homem, o animal. Então, esses animais domésticos que a gente está falando. Então, ó, aqui é bem interessante falar. Então, vamos lá. Os piolhos são insetos, então, que pegam o animal, também pegam o homem. Mas, olha lá, isso quer dizer que as espécies que acometem um homem não infestam os animais e vice-versa. Então, não é o piolho nosso que passa para eles e nem é o deles que passa para a gente. É algo específico deles, tá? Que a gente vai falar agora. Então, olha lá, eles proliferam também em grande quantidade, mas, olha lá, eles não sobrevivem muito no ambiente. Então, ele sempre tem que estar no hospedeiro. Não é igual a pulga que tem um ciclo até fora, né? Um ciclo externo, que é o mais difícil da gente controlar. Eles falam que o ciclo da pulga, eu acho que eu nem acabei falando isso para vocês, mas falam-se que o ciclo da pulga, ou as condições que a pulga apresenta, numa residência, por exemplo, onde tem animal de criação, eles acreditam que vamos dizer assim, 82, 83% do problema é no ambiente. E o que falta, 18, 16% é no animal. Então, a maior parte do problema dos animais em relação à pulga é externo. E é o mais difícil de controlar. A gente acha que é só o animal que está carregando pulga e não é. O ambiente também tem. Já o piolho não tem isso.
o ambiente não é um problema para a gente, né? A gente tem que ficar de olho no ambiente, tem que ficar de olho realmente no animal, porque ela não resiste fora do hospedeiro, tá? Então é legal a gente marcar que elas não sobrevivem. Ah, e é transmitível de contato direto, né? E também, ó, usar o que usa do animalzinho, de usar de um animal para o outro, também pode ser, são objetos de transmissão. O nome dessa doença é pediculose, tá? Infestação de piolho. Olha lá, a forma infectante é aquela que chega, né? O piolho que chega. Eles existem dois tipos, olha lá, os sugadores, então é um inseto, e aí um tipo sugador, que vai se alimentar de sangue. Vamos. E há os mastigadores, que vão se alimentar do resíduo celular do animal. E eles ainda também podem carregar o dipilídeo, ó. Esse dipilídeo também é adaptado a tudo, né? Então, eles também, além de ou sugam ou se alimentam de resíduos celulares, podem ainda serem hospedeiros intermediários e trazer o dipilídeo caninho, tá? Que aí é um parasita que está dentro do inseto. Sintomas: quem está com a pulga, desculpa, está com piolho, vai dar dermatite e coceira, tá? Pode ter a perda do pelo e arranhaduras, escoriações, porque o animal, ele pode, o animal cachorro, né? Ele pode escoçar tanto ao ponto de fazer se machucar. Ele tem um odor característico, até assim, de rato, né? Ele fala assim, eu nunca cheirei rato, mas assim, tem um odor forte, um odor característico, vamos deixar só o odor característico. E ali também, ó, o animal pode ficar irritado, nervoso, porque ele está incomodado, né? Também pode apresentar seborreia ou ainda nem ter sintoma nenhum, tá? O animal pode não apresentar nada. As espécies lá, o mastigador do cão, tem o mastigador e o sugador. O mastigador é esse aqui, Trichodectes canis. E o sugador, a gente falou agora, que suga o sanguinho, é esse outro nome aqui, Linognathus setosus, né? Olha lá, normalmente acomete animais que vivem em local sujo, geralmente os abandonadinhos, ou que está com muito animal no abrigo, e nos meses mais frios. Então, esse aqui já é o contrário, né? O ciclo dele, da pulga já é o contrário. A gente tem um laboratório, um dia a gente, voltando, a gente tenta ver a referência, ainda que mostra os dois tipos, né? Do mastigador e o sugador, que são bem diferentes, né? Mas dá para ver no microscópio os detalhes. A gente encerra a apostila e o primeiro bimestre, ok? Deixa eu só finalizar aqui a gravação, né?